E sim, galera, todos vocês já sabiam o destino desse Red Magic 9S Pro. Vocês sabiam que eu vou cometer atrocidades com ele, então essa daqui é mais uma. Além da gente já ter rodado GTA V em 4K nesse bichinho, além da gente já ter rodado God of War 2018 em 4K nesse bichinho, mais recentemente a gente rodou aí o nosso Dragon Ball Sparking Zero e agora chegou a hora dele, um dos jogos mais pesados de se rodar através dos celulares, Red Dead Redemption 2 dentro do Red Magic 9S Pro. Eu já tô devendo esse vídeo faz um tempinho aqui pra vocês, porque teve muita coisa, teve a BGS aí, eu não parei quieto, então finalmente a gente tá aqui gravando esse tipo de vídeo. E cara, como eu tentei de diversas formas conseguir rodar o Red Dead Redemption dentro dele, porque apesar dos 12 GB de memória RAM, os 256 GB de armazenamento interno e o processador mais potente do mercado, parece que o sistema da Red Magic não tá casando tão bem assim quanto a gente gostaria que casasse com o nosso querido Red Dead Redemption. Porque a gente conseguiu rodar esse jogo até em um celular de 8 GB de RAM que está gravando esse vídeo, que foi o nosso querido Galaxy S23. E cara, que dificuldade que foi da gente conseguir fazer ele rodar dentro desse dispositivo. Como vocês podem ver aqui, a gente já tentou abrir através do nosso Termux e utilizando inclusive o Mobox. Coloquei diversas configurações diferentes para a gente poder rodar aqui dentro do Mobox, mas cara, ficou bem difícil, bem complicado, inclusive até aqui na seção dos Dynarex eu utilizei o mesmo Dynarec que eu utilizei várias vezes, né, que era ou 25 ou 235, pra gente poder executar o nosso querido Red Dead Redemption, porém sem nenhum sucesso. Ele até conseguia abrir, a gente não conseguia fazer ele funcionar muito além disso, então eu tive que apelar, sair aqui do nosso querido Termux e de todo o setup de dentro do Mobox e utilizar o Emulator que é mais compatível com tudo até o momento, que é justamente o Emulator glibc do Amod. Ou do AFEI nesse caso. E pelo menos com o Emulator glibc a gente conseguiu ter um relance de como a gente iria rodar o Red Dead Redemption. Como vocês já sabem, o Emulator infelizmente ainda tem uma performance ligeiramente menor do que o Mobox, devido a várias questões de compatibilidade e tudo mais, e por ele ser um aplicativo próprio, mas ele é muito mais fácil da gente conseguir utilizar controles, muito mais fácil da gente utilizar o controle diretamente na tela, então por essas questões eu gostei bastante de utilizar ele dentro do Emulator. Porém galera, o Emulator não tem nenhum controle sobre memória RAM dentro dele, então na hora que esgota a sua memória RAM, diferente do Mobox que tem alguns ajustes que a gente pode fazer para melhorar essa questão, o Emulator não tem como a gente fazer esse tipo de ajustes. Então, infelizmente, quando acaba a memória RAM do seu Red Magic ou de qualquer outro celular, o seu Red Dead Redemption vai acabar travando. As configurações utilizadas aqui foram basicamente da menor screen size possível, então a gente colocou aqui no screen size de 480 só pra gente começar a rodar o Red Dead, e ainda assim foi bem complicado da gente conseguir executar, e a wine utilizada foi a 9.13. Só que eu tive que fazer algumas configurações a mais pra gente conseguir fazer tudo funcionar de uma forma quase direitinha. Principalmente aqui nas nossas configurações, eu utilizei aqui a Box 64 na versão 0.3.1 8 Gen 2, porque foi a que eu tive ao melhor desempenho dentro do nosso querido Red Magic. Apesar do processador dentro dele ser um 8 Gen 3, essa box na versão 8 Gen 2 também corrige alguns problemas que a gente poderia ter, então ele dá um pouquinho mais de desempenho. E finalmente as configurações utilizadas do nosso querido Red Dead Redemption. Bom, é sempre bom lembrar para vocês que o Red Dead Redemption que vocês têm que executar tem que estar na versão 1.0.13. Se você tentar qualquer versão diferente dessa dentro aqui dos seus emuladores de PCs, o Red Dead Redemption não vai abrir. Infelizmente, galera, eu não posso deixar o link de download de nenhum jogo aqui, então infelizmente eu não posso fazer isso, porque senão o YouTube dá strike no meu canal. Mas caso vocês queiram algumas coisas desse tipo, vocês podem simplesmente virar membro aqui do canal, custa apenas R$3 e é só você clicar no botão de seja membro do lado do botão de se inscrever, que você já tem acesso a um Telegram exclusivo com todos os tipos de links que vocês quiserem. Mas enfim, finalmente aqui para as configurações do nosso Red Dead Redemption, no screen size eu achei que ele ficou mais estável ao utilizar o 544p, porque claro, se a gente tentar utilizar os nossos 720p ou até uma resolução maior de 1080p, o nosso Red Dead simplesmente não vai abrir porque a memória RAM vai esgotar. Afinal, o Red Dead
pesa só 10 GB de RAM dentro de um PC. Então imagina num celular que só tem 12 GB. O Graphics Driver utilizado vai ser o mais recente, o Turnip 24.3 R9. Não o Ronaldo 9, mas é o R9, que é o mais recente atualizado e que você pode instalar simplesmente baixando o Turnip Driver diretamente da descrição. Na DX Wrapper eu utilizei a VK-D3D na sua versão 12.12. Na DX Wrapper eu utilizei a VK-D3D na sua versão 12.12. Na DX Wrapper eu utilizei a VK-D3D na sua versão 2.12 com a VK-D3D Feature Level na 12.1, porque afinal de contas o Red Dead Redemption é um jogo de DirectX 12 e a gente precisa alterar algumas configurações dentro do nosso System XML. E para fechar com chave de ouro, a configuração na guia avançada tem que estar no modo de compatibilidade. Se você quiser utilizar qualquer outro tipo de modo, vai ser muito difícil de você conseguir abrir o seu Red Dead Redemption. Então você tem que utilizar o modo de compatibilidade. Se você for utilizar o modo de performance, pode esquecer, o seu Red Dead Redemption não vai abrir e o que melhor vai ter desempenho vai ser no modo compatibilidade, junto aqui com o RC File no modo default. Finalmente, depois de tanta demora, a gente finalmente abre aqui o nosso Red Dead Redemption, com, é claro, todas as configurações que a gente poderia colocar no mais baixo possível. Até apertei o botão errado aqui, vamos vir aqui na configuração de gráficos. E olha só, mesmo na configuração mais baixa possível, ele já está utilizando 4 GB de VRAM. Então imagina o que é 4 GB de VRAM, que é compartilhada aqui, né, a Virtual RAM da nossa GPU, compartilhada com a nossa memória RAM, e um jogo que já pega por si só 10 GB de memória RAM. Então, cara, fica muito complicado da gente rodar nos 12 GB de memória RAM que a gente tem através do Red Magic 9S Pro. Se a gente pelo menos tivesse a versão de 24 GB do Red Magic 9S Pro, galera, aí sim a gente estaria rodando com um pouquinho mais de desempenho. Mas, enquanto isso, a gente vai ter que rodar dessa forma aqui, com tudo o mais baixo possível e com tudo no low. E depois de muito tempo, finalmente o nosso Red Dead Redemption abriu no nosso Red Magic 9S Pro. E olha só, galera, eu sinto muito desapontar todos vocês que acharam que esse jogo estaria rodando por volta dos seus 30 FPS, mas ele já tá rodando na maior FPS que a gente pegou até o momento dentro de todos os celulares. Só pra vocês se lembrarem, no meu Poco F5, da primeira vez que eu rodei o Red Dead Redemption no Mobox, foi a 5 FPS. Aqui no S23, com os 8 GB de RAM, ele rodou a 7 FPS. E aqui no nosso Red Magic 9S Pro, a gente finalmente está conseguindo pegar 20, 22, 25 FPS. É claro que assim que a gente começa a correr mais um pouquinho, o nosso FPS vai dar uma dropadinha, vai cair ali para os seus 19, 18, 20... E fica ainda pior, porque além da gente ter todos esses glitches gráficos que vocês podem estar vendo, na hora que a gente tenta pegar ali o nosso cavalo para dar uma corridinha, aí o nosso FPS vai dar uma dropada monstruosa, porque olha só, a gente tá rodando agora 18, 17, e enquanto a gente vai andando aqui de cavalo, o nosso FPS vai dropando para 15, 17, 16, 18. É claro que não fica tão ruim quanto vocês poderiam achar que ficaria o Red Dead Redemption aqui dentro do nosso dispositivo, mas ainda assim, galera, é realmente impressionante ver que um celular como o nosso querido Red Magic 9S Pro é capaz de aguentar por um certo limite de tempo, porque vocês se lembram quando eu falei pra vocês que o nosso Winlator não consegue segurar a memória RAM dele igual o Mobox faz? Bom, aqui está quando acaba a sua memória RAM. O nosso Red Dead Redemption simplesmente crasha, ele fica aqui com esses 3, 4, 5 FPS e a gente não consegue fazer mais nada. Infelizmente, galera, isso daqui é resultado de um jogo que pega por si só 10 GB de RAM dentro dos PCs, já pega bastante memória de vídeo para conseguir renderizar todos os vídeos, e como a nossa memória RAM é compartilhada com a nossa GPU, galera, não é um casamento que fica tão legal. E por conta disso, no final, é isso que acontece. O nosso Red Dead Redemption não consegue ser executado. Eu até cheguei a pensar em limitar a nossa memória de vídeo só para 2 GB e ver se o Red Dead abria. Só que aqui, galera, na nossa opção da VK-D3D, ela não deixa a gente alterar o tipo de placa de vídeo que o nosso Wine reconhece e nem quanto de memória RAM ele pega para fazer vídeo. Só tem essa configuração na configuração da DXVK, onde dá pra gente colocar aqui até 2048.
Porém, na DXVK, o nosso querido Red Dead infelizmente não vai abrir e ele precisa abrir só na VK D3D. Então, pelo menos por enquanto, até eu comprar um outro celular com 24 GB de memória RAM, o Red Dead Redemption 2 vai ficar para um próximo vídeo. Ainda não foi com esse monstruoso desse celular que a gente vai conseguir abrir, mas pelo menos foi uma grande jornada da gente sair de 5 a 8 FPS que a gente estava pegando com o nosso Poco F5 e com o S23 e chegar a pegar 24 FPS aqui com o Red Magic 9S Pro. Eu sei que todo mundo esperava que ele jogasse estável a 30 FPS com uma configuração de 720p, mas infelizmente esse dia não é hoje. No geral, galera, esse daqui foi o vídeo do nosso querido Red Dead Redemption 2 rodando dentro do nosso Red Magic. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.